Curva de Phillips. Bom, aprendendo um pouco mais sobre economia, hoje vamos aprender sobre essa famosa curva, que ela é muito ensinada na disciplina de macroeconomia, nos livros de economia, e essa curva, para quem não sabe, ela trata a respeito de uma relação inversamente proporcional, uma relação negativa entre a taxa da inflação e a taxa de desemprego. Nesse vídeo aqui nós não vamos tratar sobre mudanças nessa curva em função de choques ou mudanças nas curvas de demanda agregada e ou de oferta agregada, mas sim nós vamos tratar do comportamento dessa curva ao longo do tempo, em relação ao curto prazo e a outra em relação ao longo prazo. Nós vamos ver no decorrer desse vídeo que no curto prazo, em termos teóricos, a curva de Phillips funciona, mas no longo prazo ela perde sua consistência, ela se torna vertical. Então, vamos ver primeiro o comportamento da curva de Phillips no curto prazo. Então, o Phillips, estudando aí os dados da economia do Reino Unido, no século XVIII, ele verificou a existência de uma correlação negativa entre aumentos nos salários ou na taxa de inflação de salários e na taxa de desemprego, Então ele verificou o seguinte: quando a economia, nós temos um primeiro momento, por exemplo aqui P2 e U2. Esse U aqui é a taxa natural de desemprego, tá? É uma taxa que ela independe do nível de inflação. Em qualquer situação da atividade econômica, essa taxa natural de desemprego existe. Então, quando a economia ela opera no pleno emprego, quando os preços aumentam, tá? Há necessidade de contratar mais trabalhadores, tá? Supõe-se que os trabalhadores, eles na hora que um trabalhador, que um empregado é contratado por uma empresa, ele não leva em conta que ele está sendo contratado por um possível salário real, mas sim um salário nominal. Exemplo, a pessoa é contratada por um salário de R$1.000 e naquele momento que ela é contratada por aquele salário de R$1.000, ela acredita que esses R$1.000 é suficiente para suprir todas as necessidades básicas dela no decorrer do mês, tá? Mas as pessoas não se dão conta que com o passar do tempo os preços das mercadorias que essa pessoa compra, esses preços eles sobem. Então, se os preços sobem, os preços gerais da economia sobem, significa que com o passar do tempo, em termos reais, essa pessoa não vai estar ganhando mais aqueles R$1.000 que ela foi contratada quando iniciou o seu emprego, mas ela vai estar ganhando um pouco menos. Por quê? Porque como os preços aumentam, mais o salário nominal, que é o salário que ela está ganhando, não aumenta, então é como se ela estivesse ganhando menos, porque o poder de compra dela diminui. Ora, se o poder de compra das pessoas diminui, ou seja, considerando que os salários permanecem constantes, mas os preços aumentam, os preços das mercadorias aumentam, então isso significa que as empresas vão operar com lucro maior, a indústria vai operar com lucro maior, e aí vai compensar para as empresas, para as indústrias, enfim, contratarem mais trabalhadores, porque é como se as empresas estivessem contratando mais trabalhadores por um valor, por um salário mais barato em relação ao tempo quando elas contratavam, por esse exemplo que eu dei, por um salário de R$1.000, quando os preços eram mais baixos, tá? Então, as empresas contratando mais funcionários por um preço real mais baixo, esse nível de desemprego ele vai diminuir. Olha só o que acontece. Ele vai diminuir aqui e ele está associado a um nível de preço mais alto. Mas por quê? Ora, num primeiro momento os preços aumentaram. Houve inflação aqui em P1, tá? Então, se os preços aumentaram, como eu disse, fica mais barato para as empresas contratarem mais trabalhadores. A economia está aquecida, ela precisa contratar mais trabalhadores. Ela contratando mais trabalhadores, ela vai tirar pessoas que anteriormente estavam desempregados. Então essa taxa natural de desemprego, ela diminui, tá?
A economia está aquecida, está produzindo mais, os preços estão mais caros e as empresas estão contratando mais pessoas. Então aumenta a taxa de emprego, que é a mesma coisa que dizer que diminui a taxa de desemprego. Então essa menor taxa de desemprego aqui, ela está associada a esse nível de preços mais altos. Bom, então isso é o que ocorre teoricamente na curva de Phillips no curto prazo. Vamos ver agora como ocorre o comportamento disso no longo prazo. Tá? Então tem aqui em detalhes, veja como esse movimento ocorre no longo prazo. Então suponha que o governo venha tomar medidas que objetivam aumentar a demanda agregada e combater o desemprego. Tá? Por um motivo qualquer, de uma maneira ou outra, o governo toma essa decisão, tá? Ele fomenta o crescimento econômico, né? Nós temos aí, por exemplo, o programa de aceleração do crescimento, tá? Isso vai fazer com que no longo prazo a curva de Phillips ela se torne vertical. Por quê? Olha só, nós falamos agora há pouco que tem esse comportamento aqui. Nós temos aqui, nós temos esse ponto A aqui, onde nós tínhamos essa taxa zero aqui natural de desemprego, o zero, né, taxa inicial de desemprego associada a esse nível de preços aqui. Mas o que aconteceu? Aconteceu que os preços aumentaram. Os preços aumentaram, como a gente vai ver aqui agora. Os preços aumentaram, ficou mais barato para as empresas contratarem trabalhadores. A economia estava aquecida, contratou mais trabalhadores, então a taxa de desemprego diminuiu e ela está associada a esse nível de preço mais alto. No entanto, com o tempo, os salários eles vão absorvendo a inflação. Por quê? Porque os trabalhadores, no longo prazo, eles percebem que as coisas estão mais caras, tudo está muito mais caro, então eles começam a pressionar as firmas, as empresas, exigindo aumentos salariais. Quando eles exigem aumentos salariais, tá? Em função desse preço desses níveis de preço que estão mais altos, o que as firmas, as empresas fazem? Elas começam a demitir. Então há um deslocamento da curva de Phillips. Ela saiu primeiro de A, foi para B, quando tinha um maior nível de preço associado a uma menor taxa de desemprego, e agora esse nível de preço mais alto ele permanece aqui, mas as empresas elas resolvem demitir os seus funcionários, parte deles. Então no longo prazo os preços meses continuam mais altos, mas como as empresas vão demitir aqueles funcionários que tinham contratado anteriormente, então essa taxa de desemprego que ela tinha diminuído aqui, tá? Ela volta para cá, volta ao zero aqui, estando a curva de Phillips aqui no ponto C, ou seja, ela é vertical, ela toma esse aspecto aqui no longo prazo, a curva de Phillips é vertical, tá? A gente não verifica, então, olha só o que diz aqui, o que mostra que no longo prazo a inflação é positiva, ela aumenta, mas o desemprego permanece o mesmo, então a curva de oferta de emprego no longo prazo é vertical, ou seja, no longo prazo a curva de Phillips não se verifica, não funciona, ok?